chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol. E hoje, professora Leda Janequini, na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Aqui na TV Educação, todos os dias, nós temos aulas para vocês, tá? E a aula de espanhol na sexta-feira. Não deixe de assistir, passa pela manhã, à tarde, à noite, primeira, segunda, terceira série. Não percam. Se você não conseguir acompanhar a nossa aula ou assistir, tiver uma dúvida, quiser voltar a rever a aula, lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, fica tudo salvo lá. Lá também você tem conteúdos de apostilas, atividades e que você pode reforçar o seu conhecimento depois da nossa aula. Nos acompanhe também lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Segue a gente lá, curte, comenta, compartilha, tá? E lá você tem toda a programação da TV Educação e de tudo que a gente está fazendo no hashtag Fica em Casa Aprendendo. Porque não é só na TV, tá? Nós estamos também lá na Rádio Timbira, 1290 MHz, das 16 às 17, de segunda a sexta. E no Spotify. Pois é, lá no Spotify tem podcast também para vocês. No hashtag Fica em Casa Aprendendo, ouça, nos acompanhe e faça parte dessa corrente de conhecimento que a gente está passando aqui para vocês. E não se esqueça de se prevenir, galera. A Covid não acabou, mas nós vamos derrotá-la. Vacine, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento e não deixe de estudar. Tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. É um texto que nós vamos estudar e eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer isso nas provas do Enem. Vamos lá? Então, texto sobre o meio ambiente, onde nós vamos fazer um estudo dirigido. El hombre hace el clima y hace mal. Nós vamos fazer primeiro uma leitura em espanhol e logo em seguida nós vamos fazer a tradução. Então, acompanhe. Enquanto eu estou fazendo a leitura aqui, faça um exercício. Pegue caneta e papel e vá anotando. Enquanto eu estou falando, tente não olhar para a tela. Vá anotando as palavras que você consegue entender na minha fala, tá? La interferencia humana en el medio ambiente puede acelerar los procesos naturales de cambio climático por miles de años y tener graves consecuencias para la vida en la Tierra. El consumo desenfrenado y la explosión demográfica han sido factores de fuerte influencia entre las actividades humanas. Como consecuencia, fenómenos como el aumento de la tasa de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera pueden alcanzar picos incontrolables en unas pocas décadas, sin que la vida en la Tierra sea capaz de adaptarse. Si no se hace nada, dentro de un siglo poderíamos viver em um ambiente de catástrofe. Então, o que é que o meu texto está dizendo? O homem faz o clima e faz mal, né? Então, a interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico na atmosfera pode atingir picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se não for feito, daqui a um século, poderemos viver num ambiente de catástrofe. Interessante o texto, né? Importante. Vamos dar continuidade. Se a temperatura não deixa de subir, dentro de uns 100 anos, poderíamos ter grandes cambios em la ocorrência de fenômenos como tormentas e huracanes. El aumento del nivel de los océanos, consecuencia del calentamiento global, puede llevar al mar a invadir parte de las grandes ciudades costeras,
y mezclarse con fuentes de agua potable, como los ríos que desembocan en el salinizándolas, el agua del derretimiento de los picos de las montañas heladas puede invadir los valles y las ciudades a su alrededor. Las especies más sensibles están en peligro de extinción, provocando un desequilibrio en los ecosistemas y las cadenas alimentarias. Sério, né, gente? Então vamos ver aqui. Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos, nós podemos ter grandes mudanças na ocorrência de fenômenos como tormentas e furacões. A elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como rios que nele desaguam, salinizando-as. Águas provenientes do derretimento de picos das montanhas geladas poderão invadir vales e cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio no nos ecossistemas e nas cadeias alimentares. Se dibuja el escenario de catástrofe, le queda al hombre hacer algo para impedir el cumprimento de estas profecias. Então, né, o cenário de catástrofe está desenhado, tá? Resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias, tá? Então, esse texto foi publicado na Super Interessante, numa reportagem, tá? Das 30 maiores descobertas da ciência. Galera, falar de meio ambiente, de cuidado com o meio ambiente, é um assunto muito recorrente, né? Porque eu não vou fazer isso porque é só eu, o resto do mundo está sujando os rios, está jogando lixo na praia. Nós temos um risco muito grande. Nós aqui em São Luís somos ilha, né? Então, nós corremos um risco muito grande. Se nós entupirmos os bueiros com lixo, jogando um papelzinho de bombom, é só um papelzinho de bombom no chão. Mas aí eu jogo um papelzinho de bombom no chão e suponhamos que na sala em que eu estou aqui gravando essa aula para vocês, eu tenho mais 4 pessoas. Suponhamos que cada um de nós coloca um papelzinho no chão de bombom. Esse papelzinho vai descer para o bueiro. Aqui no local onde eu estou só tem 4, mas no meu entorno eu tenho mais 10 que fazem a mesma coisa. No bairro tem mais 15 e assim vai, cada um colocando um papelzinho, um copo de plástico e isso vai descendo com a chuva. Nós estamos no período chuvoso e a enxurrada vai levando e vai entupindo os bueiros e aí vai atrapalhando, sujando o meio ambiente. Essa sujeira toda vai cair aonde? No mar, nos rios, e aí vai prejudicar o nosso meio ambiente. E nesse cenário de catástrofe desenhado, ele não é uma coisa atual, tá? Ele é uma coisa que já vem sendo falado, já se falou muito de camada de ozônio, né? Já se falou o calor que tem feito, a alteração de temperatura, e inverno que era para ser inverno e está sendo verão, verão que era para ser verão e está sendo inverno. Então, o clima está pirando, o planeta está pirando, né? Por quê? Porque o homem, nós, não temos a consciência de cuidar do meio ambiente, de preservar os nossos recursos naturais. Então, esse texto, que é um texto em espanhol e que é um texto que faz parte de uma avaliação, tá? Ele vem mostrar para a gente exatamente isso. Quando nós falamos de estudo dirigido, é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu fiz uma leitura do texto, nós estamos conversando e comentando sobre o texto,
tá? Então, agora nós vamos comentar de uma forma um pouco diferente. Você pode pegar aí no seu material, com a tela da primeira, a primeira tela da aula de hoje, tá? O texto, e você vai marcar, destacar palavras que você não consegue a priori, né? Olhando, como por exemplo, medio ambiente. Quando eu olho, eu sei o que eu estou falando do meio ambiente, eu consigo traduzir de primeira. Mas, por exemplo, câmbio, câmbio climático, tá? Fuerte influência, dá para traduzir também. Palavras podríamos, tá? Que é uma palavra, poderíamos, mas que se você olhar rapidamente, você pode não conseguir traduzir. Então, é também, né, fazer parte desse estudo, eu destacar no meu texto palavras que eu não tenho conhecimento prévio ou palavras que são pouco utilizadas dentro dos meus estudos. Por que que eu vou destacar? Sabe aquelas canetinhas coloridinhas? Aí eu não tenho uso lápis de cor, eu não tenho marca com a mesma caneta ou com lápis. Faz sublinha a palavra que você não conhece embaixo, e aí você vai buscar conhecer. Se eu tenho acesso à internet, eu posso acessar o dicionário pela internet, o tradutor ou mesmo o dicionário. Se eu não tenho, eu vou na internet, eu vou pegar um dicionário de espanhol. Se ainda assim eu não tenho um dicionário de espanhol, eu vou tentar ver pela contextualização. Geralmente eu não coloco tradução nos slides de espanhol. Esse eu coloquei especificamente exatamente por imaginar que alguns não teriam como fazer uma tradução, como ter acesso a esse dicionário, tá? Aí depois de marcar todas as palavras que eu não conheço e buscar as suas traduções, eu não vou fazer uma leitura do meu texto traduzindo sozinha aquela palavra. O texto ele é contextualizado. E existem palavras que, se eu disser, na língua portuguesa principalmente, palavras que se eu disser elas isoladas, ela tem uma significação. Se eu disser ela num contexto, numa frase ou num contexto mais amplo, ela tem uma outra significação. Da mesma forma em espanhol. Tendo feito, marcado todas aquelas palavras que eu não conheço, o que é que eu vou fazer? Pegar lá, eu ainda estou no primeiro parágrafo, tá, gente? Pega lá, nos 2 primeiros parágrafos, pega lá a tradução que nós colocamos aqui para vocês e vão verificar se aquelas palavras que vocês destacaram isoladas, se tem a mesma significação na tradução, tá? E aí vocês vão comparar se realmente foi necessário fazer a tradução ao pé da letra, ou se ela, de acordo com o contexto, teve uma outra significação. Ainda dentro desse estudo de texto, e aqui eu já vou para o terceiro parágrafo do texto, eu posso destacar, para facilitar a minha compreensão textual e também a minha tradução, eu posso marcar os verbos. Vocês sabem, eu já falei em outras aulas, e a gente tem uma aula só sobre, várias aulas sobre verbo, onde você sabe que o espanhol ele tem uma infinidade de formas de conjugar, de modos de conjugar o verbo. Então, alguns verbos, quando eles estão conjugados, eu não consigo reconhecer a significação. Então, tem alguma nesse terceiro parágrafo aqui, então eu vou lá e marco. Posso destacar os verbos de outra cor ou fazer 2 sublinhados com a mesma cor e aí procurar a sua tradução. E contextualizar. Tudo, gente, tem que ser contextualizado, tá? Tudo, quando nós vamos traduzir, precisa ser contextualizado. E aí eu tenho aqui, no outro slide, eu tenho a tradução e eu tenho aqui, vamos conferir quantos eu tenho aqui? Parar, subir, né? Ter, só isso, só nesse primeiro momento eu já tenho três verbos olhando assim rapidamente: levar, invadir, misturar, né? Desaguam, que é desaguar, né? Salinizar, invadir, que eu já falei, tem outro, correr, né? Que correm o risco, causar. Então, eu preciso conhecer o verbo. E observe que aqui eles estão aqui causando desequilíbrio, correm o risco, né? Invadir
invadir está no infinitivo. Vai ficar mais fácil de eu conseguir vendo lá em espanhol. Quando eu passo para o português, quando eu passo para a conjugação, é isso que vai complicar. Vamos dar sequência aqui. Então, nós já vimos como podemos fazer este estudo de texto conversando sobre o tema, falando sobre o que o autor quis nos dizer e também conhecendo o vocabulário desse texto, destacando as palavras que eu não conheço, buscando as suas devidas traduções e contextualizando de acordo com o texto. Estudando o texto, aí nós vamos partir para perguntas que são feitas diretas dentro do texto e que as respostas estão lá. Então, muito bem. Qual é o assunto do texto, gente? É o meio ambiente. É só isso? Não fica muito curtinho? Fica muito curtinho. O texto é mais amplo, tá? Então, eu posso voltar aqui no texto, certo? E aqui eu posso verificar no meu texto que, apesar de estar falando do meio ambiente, o meu principal assunto é a interferência, são os males causados pelo homem, a interferência que este precisa fazer no meio ambiente para que não aconteça, tá, essa catástrofe que já foi, digamos assim, prevista. Segundo o texto, quais são os fatores de forte influência humana no meio ambiente? Então, o descaso, acabei de falar, jogar lixo, deixar o lixo exposto, não fazer uma coleta seletiva, tudo isso são influências no meio ambiente provocadas por quem? Pelo homem, então a influência humana. Ainda, de acordo com o texto, o que pode ocorrer daqui a um século se a temperatura continuar subindo? Então, geleiras que vão derreter, a camada de ozônio cada vez sendo mais prejudicada, então a Terra fica mais quente, as geleiras vão derreter, isso vai provocar inundações e muita catástrofe, tá? Isso é só uma que eu estou citando. Tem outras dentro do texto, e que para que a resposta fique completa, você não vai... É aquela questão que eu falei aqui em cima. Qual é o assunto do texto? Meio ambiente. Está correto eu, enquanto professora? Vou colocar, está correto. Mas se o meu colega responder da forma como eu respondi, mais completa, a influência do homem, a interferência, né, que o homem está causando para que aconteça essa catástrofe, é uma resposta mais completa. Então, ao invés de ele ganhar um ponto na questão, que o que respondeu só meio ambiente vai ganhar, ele vai ganhar 2 pontos na questão. Então, é muito bom que você observe como você está respondendo uma questão. A finalidade desse texto aí eu já trago as respostas prontas e você vai só fazer uma análise. Então, a finalidade desse texto é conscientizar as pessoas, pressionar os políticos, criticar o consumo desenfreado, investigar as causas do aquecimento global. Vamos por etapa, vamos partir de baixo para cima. Investigar as causas do aquecimento global, não, porque no texto já estão expostas o que está causando esse aquecimento global. Tá? Criticar o consumo desenfreado? Não se fala diretamente nisso no texto. Então, eu já elimino essas duas. Pressionar os políticos, em nenhum momento, tá, no texto foi falado essa questão. Até porque as políticas públicas de meio ambiente, elas já têm um projeto, elas já são voltadas para isso. Mas se eu não... É aquela história, cada formiguinha faz a sua parte e todo mundo pelo bem comum. Então, se eu fizer a minha parte, eu fizer a minha coleta seletiva em casa, eu reutilizar, reciclar, né, reutilizar produtos, não jogar lixo, papel, usar copo descartável e jogar no chão, eu já vou estar fazendo a minha parte. Não interessa se meu vizinho está fazendo, eu estou. Né? Eu estou. E eu sou exemplo para os demais. Então, eu fazendo, principalmente como professor, como pai, como mãe, eu fazendo, os outros todos vão observar e vão fazer também. Conscientizar as pessoas. Aí está a minha resposta, porque o texto está buscando conscientizar o homem que ele precisa interferir nesse processo para evitar essa catástrofe no meio ambiente. Assinale V de verdadeiro ou F de falso. No futuro, as taxas de emissão de gás carbônico podem atingir picos incontroláveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Os efeitos da ação do homem sobre o clima da Terra são pequenos? É falso, gente. É muito grande esses efeitos. Daqui a 100 anos, pouca coisa mudará no nosso planeta. Pelo que se observa atualmente, não. É exatamente o contrário, então é falso. Os hábitos de consumo das sociedades afetam o meio ambiente? Verdadeiro, afetam. Então, cuide do meio ambiente, faça a sua parte e até a próxima aula. Hasta luego!